Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho do nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 1. Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? O tema da mensagem de hoje é nada me confundirá. Essa mensagem Deus já liberou sobre nós em um outro momento, e eu quero compartilhá-la com você. Você que não recebeu essa palavra da primeira vez, você que recebeu essa palavra da primeira vez há alguns anos atrás, e foi bênção demais para a nossa vida. Eu quero convidar você a meditar, a ouvir e a colocar em prática as lições que nós vamos aprender aqui nessa noite, amém? Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor, clamando pelo poder da Tua palavra, clamando ao Senhor pelo derramar do Teu Espírito Santo. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Abre o céu sobre nós nessa noite, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, que ao som da Tua voz possamos ser transformados, e pelo poder da palavra do Senhor possamos viver a libertação. Que toda ação do maligno para tentar confundir o Teu povo caia por terra em nome de Jesus, e que nós estejamos com a nossa mente fixada na palavra do Deus Todo-Poderoso. Que a nossa mente e o nosso coração estejam firmados na Tua palavra, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Abra o céu sobre nós, e que o som da Tua voz ecoe, que não seja a voz da minha vontade, a voz da minha alma, mas que seja a voz do Teu Espírito a falar conosco. Assim nós experimentaremos toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o pedido que Te fazemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Queridos, como eu disse, o tema da mensagem de hoje é nada me confundirá. Nada me confundirá. Quantas vezes Satanás tentou confundir você? Quantas vezes Satanás tentou nos confundir? Muitas vezes, na verdade, muitas vezes. Às vezes ele vem com estratégias mirabolantes. Às vezes ele vem disfarçado de anjo de luz para tentar confundir os filhos de Deus. Algumas vezes ele vem com meias verdades para poder tentar confundir os filhos de Deus. Sabe, o texto que nós lemos mostra que Jesus estava no deserto. Jesus foi levado para o deserto, e lá no deserto Satanás se levantou contra ele e tentou colocar confusão na mente de Jesus. Essa é, sem dúvida, uma das maiores estratégias do diabo: tentar confundir os filhos de Deus, tentar confundir os filhos do Senhor. Porque se a dúvida entrar no seu coração, a fé vai se esvair. Porque você entende que a fé é o oposto da dúvida. A fé é o oposto da dúvida. A fé é certeza. Hebreus capítulo 11 diz isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. A fé é certeza. Então o diabo tenta produzir dúvidas, e nós temos que ficar muito ligado, porque
se nós tivermos dentro de nós as lições que nós podemos aprender aqui com esse texto, com a vida do nosso Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso aqui na terra, nós vamos vencer as artimanhas do maligno e nada jamais nos confundirá. O inimigo não vai conseguir colocar em prática o plano dele de tentar colocar dúvida no seu coração quanto à palavra de Deus. E você terá toda a certeza dos filhos de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, e vencerá as astutas ciladas do maligno. Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, glória a Deus, eu creio também em nome de Jesus. Como eu disse, o texto que nós lemos aqui mostra a tentação de Jesus no deserto. Deserto é um lugar seco, inóspito. Deserto é um lugar árido, um lugar solitário, um lugar que durante o dia faz muito calor e durante a noite faz muito frio. Um lugar de solidão é o deserto, onde não se vê flores, onde não se vê frutos. Deserto é um lugar muito difícil. E Jesus passou por esse ambiente. Sabe, há uma frase que Deus me deu que diz o seguinte, e essa é para você que se vê no deserto da vida, que se vê passando por um deserto nesse momento. E deixa eu já trazer para aplicação pessoal o sentido do deserto para nós dos dias de hoje, para a nossa vida, né? Numa aplicação pessoal. O que é o deserto na nossa vida? O deserto são momentos difíceis, são momentos de provação. E aí eu pergunto para vocês, o que é o deserto na nossa vida? O deserto são momentos difíceis, momentos de provações. Então, vou perguntar para você que está aí, se você gravou, aprendeu, escreve aí no chat. Você que está aqui, repita isso em nome de Jesus. Eu vou perguntar e vocês respondem. O que é o deserto? Momentos difíceis, momentos de provações. Você está passando por provações na sua vida? Você está passando por momentos muito difíceis? Sabe, o deserto é um tempo árido, um tempo de sequidão na nossa vida, onde a gente não vê as coisas fluindo. Nós queremos ver algo maravilhoso, queremos ver os milagres de Deus, e às vezes nós não conseguimos ver aquele fluir que nós esperávamos. O deserto é um lugar inóspito, onde as pessoas que lá estão se sentem só. Talvez você esteja se sentindo assim, mesmo no meio das pessoas, quando você pode estar, porque estamos vivendo uma quarentena global, mas mesmo quando você pode estar perto de algumas pessoas no seu trabalho, na sua família, talvez você se sinta sozinho, porque de repente você está vivendo um deserto na sua vida. E aí eu pergunto para você, quais as áreas da sua vida hoje você se vê num deserto? Talvez você diga, nenhuma. E aí eu digo, então tome muito cuidado. E talvez você diga, eu me vejo em muitas áreas da minha vida, eu vejo a minha vida num deserto hoje. Então eu digo para você, preste atenção nessa frase. Você está no deserto? Então prepare-se, porque o deserto sempre foi um lugar de preparação dos filhos de Deus, um lugar de encontro com Deus. Quando Deus quer preparar alguém para uma grande missão, Ele o coloca no deserto. Se você se vê num deserto hoje, seja qual for a área da sua vida, se você se vê num tempo de provação, num tempo de dificuldade, um tempo onde você se sente sozinho em alguma área da sua vida, um tempo onde você se vê, sabe, poxa, não está fluindo. Se Deus te colocou no deserto, saiba, Deus está preparando você para grandes coisas. Aleluia! Se você crê nisso e entende isso, libere um som de glória em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então nós temos alguns exemplos aqui de pessoas que passaram pelo deserto. Nós podemos ver o exemplo de Abraão. Antes de Abraão começar a grande jornada dele, ele passou pelo deserto. Deus deu uma ordem para ele: saia da casa do seu pai, da sua família, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi guiado pela palavra de Deus, e ele passou pelo deserto. Moisés passou pelo deserto antes de começar a grande missão dele. E o chamado de Moisés foi dentro do deserto, lembra? Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro dele, quando de repente ele vê no alto do monte uma sarça incendiado, um arbusto pegando fogo, mas o fogo não consumia aquele arbusto. Então Moisés se aproxima e Deus faz a grande convocação para Moisés. Está vendo como o deserto é um lugar de chamado de Deus? Está vendo como o deserto é um lugar onde Deus nos prepara para grandes missões? Deus levou Moisés para o deserto para prepará-lo para a grande missão. Nós podemos ver outro exemplo, o exemplo do povo hebreu. O povo hebreu passou pelo deserto. 40 anos no deserto. Deserto é lugar de preparação. Nós podemos ver também o exemplo de Paulo. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia se preparando para começar o ministério de pregação dele.
3 anos ele passou no deserto se preparando para começar o ministério da pregação. E até a igreja de Cristo Jesus, de modo profético, em Apocalipse capítulo 12, passa 1260 anos no deserto, antes de entrar na Canaã celestial. O deserto é a escola de Deus na vida dos filhos de Deus. Se você está passando por um deserto na sua vida, o que é deserto? O que é deserto? Um tempo de dificuldade, um tempo de provações. Se você está passando por um tempo de dificuldades e provações na sua vida, entenda, Deus está preparando você para uma grande obra, para uma grande missão. Primeiro Ele está forjando você, para que você possa cumprir o propósito dEle. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga: eu creio, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, vamos ver as lições que nós podemos aprender nesse nosso texto de hoje. Lições que nós vamos aprender com o próprio Jesus. Que lições são essas? Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos aqui é: o deserto na vida dos filhos de Deus são as provações dadas pelo próprio Deus. O deserto na vida dos filhos de Deus são as provações dadas pelo próprio Deus. Não é o diabo que coloca o povo, os filhos de Deus no deserto. Veja, Mateus capítulo 4, que é o nosso texto de hoje, no verso 1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem o levou para o deserto? Foi Satanás, sim ou não? Não, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. O texto diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias Jesus passou ali no deserto. E Marcos capítulo 1, verso 12 e 13 também narra essa história, e diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Repara que no texto de Marcos diz que durante 40 dias ele foi tentado por Satanás. Durante 40 dias ele foi tentado. Ele estava no meio das feras, porque deserto é lugar onde os animais ferozes estão também. O risco de ser morto por uma serpente no deserto é muito grande. Jesus estava ali, mas os anjos, veja o que diz o texto na parte final: estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Repara, você que está passando pelo deserto, você pode estar há muitos anos da sua vida passando pelo deserto, mas o Senhor nunca deixou de servir você, nunca deixou de cuidar de você, nunca deixou de proteger você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco por onde quer que andarmos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então repara, os anjos do Senhor o serviam. Guardou? O deserto é dado pelo próprio Deus. Os filhos de Deus não são levados pelo maligno para o deserto. Essa provação que você está enfrentando não foi Satanás quem colocou na sua vida, foi Deus quem permitiu. Para quê? Para que serve o deserto? Para preparar você para a grande missão de Deus. Então Deus está preparando você. Coloca a mão sobre o teu peito e diga assim: Deus está me preparando para uma grande obra, e eu creio que Ele me protegerá, me guardará, e o Senhor me servirá, para que eu possa suportar o tempo de provação, porque eu estou na escola de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Segunda lição que nós aprendemos aqui. A primeira lição foi: o deserto na vida dos filhos de Deus são provações dadas pelo próprio Deus. Agora a segunda lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: no meio do deserto das provações devemos jejuar. Foi uma lição dada por Jesus. Repara, verso 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E sabe o que significa o número 40 na Bíblia? O número 40 aponta para provação, para grande provação. Toda vez que você encontrar na Bíblia
falando 40 anos no deserto. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, veja. O número 40 é o número de provação. 40 dias durou o dilúvio. Em Gênesis capítulo 7, verso 12. 40 dias durou o dilúvio. Moisés jejuou no Sinai durante 40 dias. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 34, verso 28. E ele jejuou porque havia uma grande luta, uma grande provação que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento na vida dele e do povo de Deus. A caminhada de Elias até Horebe, em 1 Reis capítulo 19, verso 8, durou 40 dias. 40 anos Israel permaneceu no deserto. E o texto de Salmos, capítulo 95, verso 10, Deus fala sobre isso. Que ele se aborreceu do povo porque eles murmuravam, porque eles se levantavam contra as direções de Deus. E Deus os fez permanecer no deserto por 40 anos. 40 anos no deserto. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. E se deserto é a escola de Deus, toda vez que você é reprovado, você repete de série. Então o que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Porque toda vez que o povo estava às portas de entrar na terra da promessa, eles murmuravam contra Deus, desobedeciam às direções de Deus. Então Deus os fez rodar, circular pelo deserto durante 40 anos, para que eles aprendessem a lição e passassem de série. Tem pessoas que falam assim: meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo, porque Deus parece que não quer me tirar da prova, parece que eu nasci para sofrer. Ei, você precisa avaliar o seu comportamento, você precisa avaliar as suas decisões, você precisa avaliar as direções de Deus para a sua vida, porque talvez você esteja na repetência ano após ano, porque você não decidiu obedecer a Deus. E mais, o que nós podemos aprender? Eu já falei isso várias vezes aqui. Toda vez que você vê um grande edifício sendo construído, grandes e profundas estruturas foram feitas. Porque quanto maior o edifício, mais profundas são as estruturas. Então às vezes Deus está permitindo você passar pela prova durante muito tempo. E você fala: Deus, me tira dessa prova, me tira dessa luta, me tira dessas dificuldades que eu tenho enfrentado. E eu, mais uma vez, guiado pelo Espírito Santo, vou repetir para você: nunca peça a Deus para te tirar da prova. Peça a Deus para te dar graça para você passar na prova, para você ser aprovado por Ele, para que você vá para outro nível. Porque se Deus te tirar da prova, você não vai receber a vitória. Se Deus te tirar da prova, você não vai receber o diploma. Você precisa ser aprovado para viver o projeto de Deus na sua vida. Então, você viu aqui, 40 é um número de provação. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum nos fortalece o nosso espírito para vencer as astutas ciladas do maligno. E eu não estou dizendo que você tem que jejuar 40 dias e 40 noites. Você não pode fazer uma coisa dessa. O jejum de Moisés de 40 dias foi direcionado por Deus. O jejum de Jesus foi direcionado por Deus. Deus os sustentou na saúde física para que eles pudessem passar por essa grande provação. A menos que Deus dê a direção de você fazer 40 dias de jejum sem comer nada, não faça. Mas existem muitos jejuns que você pode fazer. Existem várias formas que você pode utilizar para jejuar e, se abster do pão físico, se abster da comida durante um período de tempo, para que você possa alimentar o seu espírito. Porque não adianta tem gente que quer jejuar assim: para de comer e vai fazer tudo. Para de comer e vai jogar bola, para de comer e vai assistir televisão, para de comer e vai jogar videogame, para de comer e vai fazer qualquer outra coisa, para de comer e vai ler um livro que não tem nada a ver com Deus, para de comer para poder ir passear com os amigos. Não, come aí, cara, come aí, menina. Não, tô no propósito aí, não posso comer não. Se você parar de comer, mas não investir esse tempo, de alguma forma, investir o máximo que você puder desse tempo em Deus, com Deus e para Deus, o seu jejum vai ser só passar fome. O jejum ele precisa começar com oração e terminar com oração. Você começa orando, apresentando o propósito para Deus, estipulando os objetivos do jejum, estipulando a forma de jejum. Senhor, eu vou jejuar durante tanto tempo, por esse e esse motivo. Senhor, eu peço ao Senhor me dar graça. E
esse jejum vai ser feito assim, assim, assim. Eu vou falar para você, todo jejum que eu nunca faço jejum sem beber água, nunca. Porque se eu fizer jejum sem beber água pelo período que eu faço, eu morro desidratado ou coisa do tipo. Então eu nunca faço jejum sem beber água. Eu sempre faço jejum de alimentos sólidos e de líquidos, exceto água. Água, sim, eu posso beber. E eu coloco isso diante do Senhor. E não adianta também você pegar e falar assim: Senhor, eu vou fazer um jejum, Senhor, eu não vou comer nada, não vou beber nada. E Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê graça nessa missão. Aí você começa o propósito de jejum e o período de jejum. Aí daqui a pouco você vira e fala assim: ah, Deus, mas eu vou beber só um pouco d'água. Eu só vou beber água, eu não vou comer nada, não vou beber mais nada, só água, tá? Aí vai lá beber água. Não, o que você estabeleceu no início é o que você deve cumprir até o fim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O que você estabeleceu no início, na sua oração, dando início ao seu propósito com Deus, você deve continuar até o fim. E a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 5, verso 4, ou capítulo 4, verso 5, eu peço o Cadu que coloque aí para mim, por favor, um dos dois textos, o que tiver certo, Cadu. Ou Eclesiastes 4, 5, ou Eclesiastes 5, 4. E a Bíblia fala que, de que maneira, num dado momento nesse verso diz, preste atenção aí, de que maneira você vai atrair a ira de Deus para destruir as obras da sua mão. Se aquilo que com a sua boca você votar, trate de cumprir, porque o Senhor certamente vai requerer de você. Então, preste atenção aqui. Você precisa cumprir o voto que você fizer. E o texto diz que não adianta você chegar diante do anjo do Senhor e dizer: ah, foi engano, foi uma falha minha, eu não deveria ter votado assim. Não. Você deve votar, e o que você votar, você deve cumprir, ok? Isso é muito importante. Muito importante, guarde isso no seu coração. O jejum deve começar com oração e terminar com oração. Qual é a oração de término do jejum? Depois do tempo que você estabeleceu diante de Deus e você cumpriu o seu propósito, você estabeleceu metas de leitura bíblica, de oração, de consagração ali, né, de momento de adoração diante do Senhor. Aí você fala: meu Deus, mas para jejuar precisa fazer tudo isso, precisa adorar, precisa orar, precisa ler a Bíblia. Ué, se você quiser fazer um jejum efetivo, um jejum que realmente vai trazer os benefícios espirituais que você espera. Ah, mas e eu que trabalho? Não, Deus entende que você trabalha. E você precisa colocar diante do Senhor: Senhor, eu vou estar no meu trabalho, lá eu não posso ler a palavra, o Senhor sabe disso. Mas Senhor, no meu horário de almoço, eu vou parar para poder ler a palavra. E aí o tempo que você tira para almoçar, você tira para poder ler a Bíblia, para poder orar. Você vai se retirar, vai para um lugar onde você pode fazer isso, você vai fazer. Então, no final do seu jejum, você deve orar e apresentar ao Senhor: Senhor, obrigado por ter me dado graça até aqui. Obrigado, Senhor. Senhor amado, que o Senhor tenha recebido esse propósito, esse sacrifício, Pai amado, como algo agradável a Ti. Me perdoa se eu falhei em alguma coisa, Senhor, mas me ajuda para que eu possa sempre fazer tudo de acordo com a Sua vontade. Então o jejum precisa começar com oração e terminar com oração. Veja, se o próprio Jesus jejuava, eu fico vendo crentes hoje em dia que dizem assim: ah, eu não jejuo porque o sacrifício já foi pago na cruz. Sabe, isso é por falta de leitura bíblica, ou por seguir pessoas que são conduzidas por teologia denominacional. Existem grandes teólogos no Brasil e no mundo que são teólogos que seguem teologia denominacional. E o que é teologia denominacional? É a teologia da denominação da pessoa. Então, se ele é da denominação A, e desde o princípio da denominação A sempre foi daquele jeito, não pode ser mudado. E se mudar, ele tem que sair de lá. Ele não pode continuar pregando, ensinando, sendo mestre naquela congregação, naquela igreja, mudando os preceitos doutrinários da igreja. Então, eles acabam seguindo os preceitos doutrinários denominacionais. E isso é muito perigoso, porque algumas pessoas, mesmo de boa fé, mesmo sendo grandes teólogos, acabam indo por essa direção e ensinando coisas que a Bíblia não diz. Batismo infantil e coisas do tipo. Então nós temos que tomar cuidado. A nossa teologia sempre tem que ser teologia bíblica, não teologia denominacional. A doutrina e as regras dogmáticas das denominações e congregações são fundamentais, são importantes, para que cada pessoa se adapte ao ambiente que Deus a colocar. Não um ambiente que agrada a sua própria vontade, mas um ambiente escolhido por Deus.
Então tem pessoas que não podem ser da Batista porque tem problemas com a vaidade. Se usar brinco, maquiagem e coisas do tipo, não vai conseguir se libertar de algumas práticas mundanas. Então Deus leva para a assembleia e lá a pessoa tem que usar o coque e colocar saião até embaixo, e Deus usa a pessoa poderosamente, abençoa a vida dela e ela cresce na graça do conhecimento. Então cada denominação, eu não estou criticando denominações, veja, eu estou deixando claro, os dogmas doutrinários das igrejas são fundamentais para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Deus assim estabeleceu para que cada um consiga crescer na graça do conhecimento da forma que Deus decidir, de acordo com a necessidade de transformação de cada pessoa. Mas nós não podemos seguir teologias denominacionais, e sim a teologia bíblica, o ensinamento de Deus. Então Jesus jejuava, você e eu devemos jejuar. Ah, mas ele já... Pastor, mas eu tô... A Bíblia fala que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Peraí. Que preço foi pago na cruz do Calvário? Você sabe qual foi o preço? Ah, o preço total. O preço total pelo quê? Ah, o preço total por tudo. Quem foi que te falou isso? Onde foi que você aprendeu isso? Onde você mostra isso na Bíblia? Porque o preço pela nossa salvação, presta atenção aqui, o preço pela minha e a sua salvação foi pago na cruz do Calvário. Mas o preço pela santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, nós devemos pagar. Oração, leitura bíblica, consagração, jejum, sabe, tudo isso nós precisamos fazer. Nos abster de práticas pecaminosas que ofendem a santidade de Deus, nos abster de coisas que talvez você gostaria de fazer, mas você não faz porque você sabe que ofende a santidade do Senhor. Então são preços que nós temos que pagar, maravilhosamente gratos a Deus, porque Ele pagou o preço pela nossa salvação. A Bíblia diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia, isso é referente à salvação. Mas a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, sejam santos, porque vós vos consagrareis. Vocês se consagrarão. Coloca aí pra gente, Carlos, Levíticos capítulo 11, verso 44. E vocês se consagrarão. Vou parafrasear. Vocês se consagrarão e serão santos, porque eu sou santo. Então há uma parte que cabe a nós, a consagração, buscar ao Senhor. Jesus subiu o monte, nós subimos o monte porque Ele subia. Todas as grandes e importantes decisões de Jesus, Ele buscou ao Senhor nesse lugar. E grandes revelações da história da humanidade. Os mandamentos foram dados no monte, e as revelações de Deus, muitas delas foram dadas no monte. Manifestações de poder de Deus se deram no monte. Jesus foi transfigurado e resplandeceu sobre um monte. Moisés viu a glória de Deus em cima de um monte. Nós precisamos compreender que o que esses homens viveram em Deus, o nosso Cristo e esses servos do Senhor viveram em Deus. Se nós queremos viver, nós devemos calçar os sapatos deles e pisar nas pegadas que eles pisaram, para que nós possamos viver a grande manifestação da glória de Deus na nossa vida. Quer intimidade com Deus? Então busque o Senhor como eles buscaram. Nós jejuamos porque Jesus jejuou. Goste você ou não, entenda. Eu entendo de uma outra forma. Veja na Bíblia se a sua forma é a forma bíblica. Nós queremos seguir as Escrituras. A terceira lição que nós aprendemos aqui é: no deserto das provações, não se esqueça da palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Tem uma promessa de Deus? Tem uma palavra que Deus liberou sobre você? Veja, o verso 3 diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja que o inimigo usou a Bíblia para tentar confundir Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, guardado pela palavra de Deus, e sabe quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus? O que você acha que é a armadura de Deus, se não a palavra dele? Escudo da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Cristo.
Pela palavra do evangelho do nosso Senhor. Você quer ter o escudo da fé? Você precisa ouvir o evangelho, você precisa ouvir a palavra de Deus. O capacete da salvação, ter uma mente blindada pela palavra de Deus, blindada de tal forma que o inimigo não consegue colocar dentro da sua cabeça outra coisa. E o apóstolo Paulo disse: olha, mesmo que vier um anjo do céu, ou um de nós, e tentar pregar um outro evangelho, lançar um outro fundamento, diferente desse evangelho que nós temos pregado, que seja considerado maldição. Mente blindada só é blindada pela palavra de Deus. Cinturão da verdade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém conhece ao Filho senão por meio das Escrituras, e ninguém conhece o Pai senão por meio do Filho. Nós precisamos entender: Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade, e a palavra é a verdade. Então você precisa se revestir do cinturão da verdade, calçar os pés com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Como você vai calçar os seus pés com esse sapato da preparação do Evangelho da Paz, se você não conhecer o Evangelho de Cristo Jesus? Nunca leu os 4 Evangelhos, nunca leu Atos dos Apóstolos, nunca leu Romanos e as cartas paulinas e as cartas dos apóstolos, homens de Deus, nunca leu mas eu estou revestido de toda a armadura de Deus, eu estou calçado com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Que Evangelho da Paz se você não conhecer o Evangelho? Então a armadura de Deus é a palavra de Deus sobre nós, e aí o inimigo não tem poder e não consegue te confundir, não consegue nos confundir. Veja, ele disse: se tu és o Filho de Deus, tentando lançar dúvida na mente de Jesus. Eu comecei essa mensagem na introdução dizendo: uma das maiores estratégias do diabo é lançar dúvida, porque dúvida é o oposto da fé. A fé é a certeza, dúvida é o oposto de certeza. Então, para vencer as estratégias do maligno, para vencer o engano do Deus desse século, aquele Deus com D minúsculo, de 2 Coríntios capítulo 4, no verso 5, se o nosso evangelho está encoberto, encoberto está para os que perecem, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, que é o evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós precisamos compreender: se queremos estar revestidos da armadura de Deus, precisamos da palavra de Deus sobre nós, e o inimigo não nos confundirá. E sabe, ele vem de formas sutis, ele vem transfigurado em anjo de luz. A Bíblia fala que ele pode se disfarçar de anjo de luz para tentar confundir. Ele é enganador. E aí ele vem ensinando meias verdades, ele vem falando meias verdades. Sabe, nós vemos aqui ele dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque ele sabia que Deus tem o poder de transformar pedras em pães. Olha, é verdade ou não é? Se os filhos não clamarem, as pedras clamarão. Deus pegou você e eu, que éramos pedras desprezadas, pedras chutadas pela rua da vida, pedras pisadas pelos homens, pedras desprezadas pelo mundo, e Ele nos transformou em pão para essa geração. Ele nos transformou em alimento para muitos filhos e filhas. Deus transforma pedras em pães. Mas Jesus respondeu: mas está escrito. Jesus usou a palavra, veio com a espada. Oh, meu irmão, como é que você quer segurar a espada do Espírito se você não tiver a palavra de Deus? Ele veio com a espada do Espírito e disse: mas está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja o que diz Mateus capítulo 3, verso 16. E lembra dos mistérios maravilhosos? Lembra dos tesouros? Guarda sempre os 3,16 e vai na Bíblia e lê tudo que é 3,16. Lembra que eu já falei sobre isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o suprassumo do Evangelho. João 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só.
Jeremias 3,16, Deus fala: quando vocês forem povo, quando Israel será o meu trono. Eu não quero que vocês se lembrem da arca, carreguem a arca no coração, façam novamente a arca. Coloca o texto para nós aí, Cadu, por favor. Leia e veja esse texto, veja o que a palavra de Deus diz. Então, toda vez que você vai ao 3,16, você vai ver alguma coisa poderosa. E aqui nós vemos também, Mateus capítulo 3, verso 16. Olha porque Jesus deu essa resposta para Satanás. Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele. Verso 17. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Sabe por que Satanás não conseguiu confundir Jesus? Porque ele tinha a palavra de Deus guardada dentro dele. Ele gravou. E é interessante observar nos originais as duas palavras. Eu já ensinei sobre isso aqui em outro momento. A palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é a palavra escrita, e a palavra rema é a palavra liberada pela boca. Então Jesus, ele diz assim: mas está escrito. E ele usa a palavra logos. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. E agora ele usa a palavra rema. Mas de toda palavra, de todo o rema, ele uniu o rema ao logos, nos ensinando: o rema nunca pode estar aquém do logos, e o logos nunca pode estar aquém do rema. Você entendeu isso? Logos é a palavra escrita, rema é a palavra proferida pela boca. Deus jamais vai falar o que não está escrito nas Sagradas Escrituras, contradizendo o que a Bíblia diz. E a Bíblia jamais vai dizer o que Deus não disse. Então o rema e o logos caminham lado a lado. Quando alguém disser para você: assim diz o Senhor, vá à Bíblia, veja se a Bíblia diz o mesmo. Veja se Deus já fez isso. Veja como Deus trabalha, porque Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus trabalha dentro dos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem uma frase que Deus me deu que diz assim: quando você carrega uma palavra do próprio Deus em seu coração, nada pode te confundir. Aleluia, aleluia. Veja, Salmo capítulo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus tinha a palavra do Pai escondida, guardada, gravada no coração dele, e ele não pecou contra o Pai. Satanás tentou confundir a mente dele, e ele tinha a palavra dentro dele. O rema e o logos estavam dentro dele. Que o Espírito Santo de Deus grave na sua mente, no seu coração, a palavra do Pai, para que nada nem ninguém consiga te confundir. Aleluia. Se você quer isso, se você deseja isso, se você deseja jamais ser confundido pelo inimigo, se você deseja que a armadura de Deus esteja sobre você, abra sua mão, feche seus olhos. Pai Santo, coloca sobre os seus filhos e filhas a tua palavra. Faça com que eles entendam, faça com que eles compreendam. Cada vez que eles lerem a Bíblia Sagrada, que eles compreendam cada vez mais profundamente, que cada versículo, cada texto, cada capítulo fique gravado na mente, no coração deles, e que eles conheçam os mistérios, os segredos, que a eles seja revelado, Pai amado, os tesouros escondidos na tua palavra. Gera, Espírito Santo, um desejo crescente, progressivo, que avance cada vez mais em direção ao desejo de te conhecer por meio da tua palavra, em o nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, aplauda ao Senhor e glorifique o nome dele. Aleluia. Mas repara uma coisa aqui: o diabo tentou confundir Jesus. Ele tentou confundir Jesus usando meias verdades. Porque ele citou o texto de Salmo 91, verso 11 e 12, mas ele citou só parte. Veja, nossa quarta lição aqui é: no deserto das provações, o inimigo tenta te confundir até com a verdade. No deserto das provações, o inimigo tenta te confundir até com verdades. Verso 5 do nosso capítulo 4 de Mateus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito,
e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha, ele citou só até aqui. Ele citou só até essa parte. Mas veja o que diz Salmos 91, verso 11 e verso 12. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha, Deus deixa claro que ele protege os seus filhos. Ele envia os seus anjos para guardar os seus filhos, para proteger os seus filhos. Mas veja o que diz o verso seguinte de Salmos capítulo 91, e agora o verso 13. Salmos capítulo 91, verso 13. Coloca pra gente aí, Carlos, por favor. Salmo capítulo 91, verso 13. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Verso 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, porque ele conhece o meu nome. O diabo não citou isso. O diabo não citou isso, porque isso implicaria em abrir os olhos de Jesus. Você está entendendo aqui? O diabo usando meias verdades. A Bíblia diz, não diz? Ele citou o texto, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. E aí ele recorreu a Salmos capítulo 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam e em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Só que o verso 13 e 14 ele omitiu, ele não falou nada. Porque aqui abriria os olhos de Jesus. O diabo faz isso. Ensinar meias verdades. Ele fala meias verdades, ele diz meias verdades, ele explica meias verdades, mas aquilo que implica em abrir os olhos das pessoas quanto a ele. Sabe por quê? Uma das coisas que o diabo mais tem medo, Ronaldo, sabe o que o diabo, uma das coisas que o diabo mais tem medo, uma das coisas que o diabo mais tem medo, é que você descubra o poder de Deus que há em você. É por isso que ele diz, é por isso que ele, o que o apóstolo Paulo falou? Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, do opositor de Cristo. Por quê? Porque o diabo não quer que você entenda que Jesus era ser humano, que era 100% carne, 100% homem. Aí as pessoas ficam, por questões culturais, e o que a Bíblia fala? Jesus disse para os fariseus: vocês anulam o poder de Deus por causa das tradições de vocês. Olha, preste atenção nisso. Você não pode pegar as tradições e colocar diante da palavra de Deus, sabe, pressionando, colocando contra a palavra de Deus. As tradições devem cair por terra e a palavra de Deus deve prevalecer. É por isso que na nossa igreja a regra, uma das regras fundamentais é somente as Escrituras. Porque se a Bíblia não diz, pode ser quem for disser: eu acho que é assim, eu penso que é desse jeito, eu imagino que é dessa forma, eu interpreto desse jeito. Não importa como você interpreta, como você acha, o que você pensa, importa o que a Bíblia diz. Então veja, o texto que nós lemos, Satanás ele fala tudo menos isso. O verso 13: você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente. Ah, se Satanás falasse para Jesus, ele ia abrir os olhos de Jesus. Você tem o poder de me esmagar, você tem o poder de acabar comigo. Então ele não fala isso. Verso 14: porque ele me ama. Ele não citou isso. Porque ele me ama, porque o meu filho me ama, porque o meu ungido me ama, porque o meu filho me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ei, quem conhece o nome santo do Senhor,
quem carrega sobre si o nome santo do Senhor, quem faz o que Jesus ensinou, santificando o nome do Senhor à vista dos outros, sobre sua própria vida, é protegido por Deus, e o maligno não pode tocar. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Não deixa nada nem ninguém roubar ela. Continua confiando em Deus. Deus pode, 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 Deus pode. E eu vou continuar confiando nele. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Sempre Jesus vindo com a palavra, arrebentando o diabo com a palavra. Ei, coloca a mão sobre o teu peito e fala assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, Satanás está perdido, porque eu sei o poder que está sobre mim, o nome precioso do meu Pai. Ele me adotou, eu sou filho registrado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você crê nisso, escreva aí: eu creio, aleluia, aleluia, aleluia. O diabo sabe que se você entender que Jesus era 100% homem, você vai falar assim: ué, se Jesus era filho de Deus, eu também sou. Se ele era herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com ele. Se ele guardava o nome do Pai e amava o Pai, eu também tenho me esforçado para guardar o nome do Pai e o amar. Jesus era 100% homem, 100% humano, eu também sou. Diabo, você está perdido, porque você perdeu, não foi para um semideus. Ele não era 50% Deus, 50% homem. Ele não era 100% Deus, 100% homem. Ele era 100% homem aqui na terra. Ele se despiu de toda a glória, ele se despiu de tudo, se humilhou, se fez carne, semelhante a nós, e ele te venceu na cruz do Calvário. Satanás, você está perdido, porque eu sei agora o poder que eu tenho. Eu tenho o poder do meu Pai sobre mim. Você tem crente que tem medo de macumba, tem crente que tem medo, se vê um guidar de macumba na rua, está amarrado em nome de Jesus. Tem medo de tudo, tem mais medo do cão do que de Deus. Ei, o nosso Pai é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nós estamos na mão dele, ele é maior que todos, e da mão dele ninguém pode nos tirar. Aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Já estou quase concluindo aqui. Segura aí. Ah, meu Deus do céu, mas o pastor não acabou ainda. Aguenta aí, crente, pelo amor de Deus. A quinta lição que nós aprendemos aqui no deserto: o inimigo tenta confundir a nossa adoração. Você não pode permitir que ele confunda a sua adoração. Não pode, não pode. Veja, verso 8 diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Se você se prostrar e me adorar. O inimigo tentou confundir a adoração de Jesus. Ele tentou confundir. Sabe, tem uma frase que Deus me deu que diz assim: alguns pensam que o diabo destrói as pessoas tirando tudo que elas têm de imediato. Não. Na verdade, precisamos ter mais cuidado quando vemos tudo muito fácil e sem oposição do inferno. Parte que nós temos que tomar mais cuidado não é quando o inimigo, quando você olha e fala: ai, tem muita luta se levantando. Agora você já aprendeu. O deserto na vida dos filhos de Deus é dado pelo próprio Deus. Não é o diabo que te põe na prova, é Deus que te põe na prova. Então o que você deve ficar mais preocupado? Quando você imagina que o diabo está tentando tomar as coisas da sua vida? Não, da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Ninguém pode me tirar da mão do Pai. Ninguém pode tocar no que é meu, porque está tudo protegido pelo meu Senhor. Eu, minha casa, tudo, está tudo guardado no meu Deus. Então o que eu posso confiar? Nessa proteção de um Pai amoroso que me guarda e que me vê todo o tempo. Tenho que ficar preocupado quando não existe nenhuma oposição do inferno. Você está fazendo tudo errado, não tem oposição do inferno. Você está fazendo tudo certo, não tem oposição do inferno.
Não tem nada, o diabo não tenta te impedir, não tenta te atrapalhar, não tenta nada, nenhum levante, nenhuma ação maligna, nenhuma tentativa, ele tenta, mas ele se frustra. Na vida dos filhos de Deus ele tenta, mas se frustra. Quantas vezes, Daniel, ele tentou na sua vida e se frustrou? Quantas vezes, Maria, ele tentou na sua vida e se frustrou? Quantas vezes, Jovino? Cada um que está aqui, você que está aí na sua casa, quantas vezes ele tentou contra a sua vida e se frustrou? Sabe por quê? Estamos guardados na mão do Pai. Agora precisamos tomar cuidado, não com aquilo que o inimigo tenta tirar, mas com aquilo que ele tenta dar. O problema maior não é o que ele tenta tirar, o problema maior é o que ele tenta dar. Porque aí, ele sabe o que você quer, ele sabe do que você gosta, ele sabe do que você precisa, porque ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, ele vê o que você precisa, o que você gosta, o que você quer, coloca exatamente aquilo diante de você. Você, irmãozinho solteiro, ele coloca aquela mulher bonita, do jeito, você olha e fala assim: rapaz, mas é tudo que eu sempre sonhei. Primeira coisa que você tem que ter bom senso. Às vezes é um cara feio, margoso, aparece uma Gisele Bündchen na frente do cara. Eu falo, é capeta. Isso não vem de Deus. Como que você vai achar que vem de Deus? Você olha para você no espelho e fala: eu sou assim um 5, no máximo um 6, talvez até um 4. Tem dia que eu acordo um 3. De 0 a 10. Eu acordo um 3. Mas bonitinho. Quando eu estou meio arrumadinho, eu acho que eu sou um 5 mais ou menos. Aí você olha para a mulher vem, ela é um 9,5. Tem outro que olha, você olha 10,99,175. Aí você fala: rapaz, isso é bênção demais. Tem nada com Deus, não quer nada com Cristo. Aí você, irmã, você, moça, olha, vem aquele rapaz lá no seu trabalho, bonito, aquele homem bonito. Você olha e fala assim: ai, esse coroa me serve. Ai, tem nada com Deus, quer nada. Vamos observar a Bíblia. Deus pode me usar para transformar pessoas, mas será que eu estou transformado o suficiente para isso? Porque você quer transformar pessoas, não, se Deus me der um ímpio eu faço ele crente. Mas você está mais ímpia do que o cara, você está mais ímpio do que a moça. Já olha pensando: oh Senhor, Deus me livre, mas quem me dera. Está amarrado. Está amarrado. Não. Você não está transformado o suficiente para mudar ninguém. Então não. Qualquer coisa, grava essa frase no seu coração e na sua mente: qualquer coisa que me afastar de Deus, não vem de Deus para mim. Seja trabalho, seja dinheiro, sejam pessoas, qualquer coisa que me afastar de Deus, não veio de Deus para mim. Deus jamais vai colocar alguma coisa na tua vida para te separar dele. Agora, olha para a Bíblia. A Bíblia fala que nós não devemos fazer aliança com jugo desigual. Aí você olha e fala: não, mas eu vou converter ela, eu vou converter ele. Você está convertido o suficiente? Você conhece a palavra, está revestido da armadura de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus falou que vai usar você para mudar a vida dela, para mudar a vida dele. Se não, segura a tua onda, amarra a tua cabra, deixa os bodes soltos, porque Deus chamou você para servi-lo, e na hora certa, no tempo certo, ele vai te abençoar. Amém? Amém. O Gabriel falou um amém aqui, ressonante. Amém. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Verso 10. Jesus lhe disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Uma frase que Deus me deu diz: algumas pessoas pensam que o diabo destrói as pessoas, tirando tudo que elas têm de imediato. Não, na verdade, precisamos ter mais cuidado quando vemos tudo muito fácil e sem oposição do inferno. Então grave isso no seu coração. Você está vendo tudo muito fácil, sem oposição nenhuma? Toma mais cuidado. A sexta lição que nós aprendemos aqui nessa noite é: no deserto
Deus está te dando visão espiritual e autoridade para repreender o maligno. Verso 11 diz: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus ele foi taxativo, ele disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Esse deserto que você está passando, essa luta, essa dificuldade, as provações que você tem enfrentado, Deus está te dando autoridade. Se você for aprovado, se você for aprovada, por isso não peça a Deus para te tirar da luta, da prova, da dificuldade. Peça a Deus para te dar graça na luta, te dar graça na prova, te dar graça na dificuldade. Deus não nos livra do deserto, Ele não nos livra do deserto, Ele nos livra no deserto, para que nós possamos glorificar o nome dEle e receber a autoridade para cumprir o propósito dEle. Moisés saiu do deserto para cumprir o propósito, cheio de autoridade. Elias saiu do deserto para cumprir o propósito, cheio de autoridade. Jesus saiu do deserto para cumprir o propósito, cheio de autoridade. Por que você pensa que na sua vez vai ser diferente? Se você for aprovado, se você for aprovada, você e eu também sairemos para cumprir na autoridade do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, libere o som de glória e aplauda o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sétima e última lição: não importa o ambiente onde você está, se você seguir o exemplo de Jesus, você vencerá o inimigo. Não importa o ambiente onde você está, se você seguir o exemplo de Jesus, você vencerá o inimigo. Repara, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma pessoa no jardim sendo derrotada por Satanás, e uma pessoa no deserto vencendo Satanás. O ambiente, tem gente que fala assim: Deus sabe, a luta que eu estou passando está tão grande que eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo fazer nada. O inimigo está se levantando tanto, para mim está tão difícil. Sabe, Deus sabe a luta que eu estou enfrentando. O ambiente espiritual que você está vivendo, o ambiente físico que você está vivendo está difícil. Está difícil. Minha família é muito complicada. No meu trabalho é muito difícil. Mas é tanta luta, é tanta gente me perseguindo, é tanta gente, é tanta coisa acontecendo. Ei, onde foi que Jesus venceu Satanás? No deserto. Onde foi que Adão perdeu para o diabo? No jardim. O ambiente onde nós estamos não importa. Veja uma frase que Deus me deu: mais importante do que o ambiente onde estamos, o que determina vitória ou derrota é nossa disposição em obedecer a Deus. Mais importante do que o ambiente onde você está, o que vai garantir vitória para você é a sua disposição em obedecer a Deus, seguir a Ele, a palavra dEle, e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus, se você aplicar o teu coração. Às vezes fica amargo obedecer a Deus. A gente ouve assim: olha, a Bíblia, o nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus amoroso. Ele não coloca a gente na luta. Não, eu não concordo com isso não. Poucos dias atrás teve uma pessoa que falou para mim isso: pastor, uma pessoa virou para mim, aí eu contei uma profecia que o Senhor tinha entregado, falando que Deus ia me colocar em dores. E a pessoa virou para mim e falou: não, essa profecia não veio de Deus, porque Deus não coloca ninguém em dores. E onde está o perdão de Deus? O diabo vem com meias verdades. Deus é perdoador, sim ou não? Sim, Deus é perdoador. Mas Deus coloca os seus filhos na dor, sim ou não? Sim, é lógico que põe. Qualquer crente que lê a Bíblia sabe que isso é verdade. Eu citei agora há pouco 40 anos no deserto. Ei, olha que eu nem citei 10 vezes 40 dá quanto, gente? Não, fala, pelo amor de Deus, matemática básica. 10 vezes 40 dá quanto, gente? 400. Quantos anos Israel passou no Egito? 400 anos como escravo no Egito. 400 anos, foi 40 dias, nem 40 anos, foram 400 anos. Nasceu gente, morreu gente, nasceu gente, morreu gente, nasceu gente, morreu gente.
Deus me tira desse sofrimento. Nasceu, cresceu e morreu. Deus tira a gente dessa prova. Nasceu, cresceu e morreu. E aí me vem Satanás com uma meia verdade, tentando confundir as ovelhas que Cristo confiou a mim. Mas sabe o que eu gosto de ver? É que nessa igreja o evangelho é ensinado. Nessa igreja o capacete da salvação está na cabeça de qualquer crente que de fato quer congregar no corpo de Cristo aqui nesse lugar. Nessa igreja o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, os sapatos da preparação do evangelho está sobre os filhos, a couraça da justiça está sobre os filhos de Deus aqui nesse lugar, porque o evangelho é ensinado. Deus não põe os filhos dele em dores. Ainda o capiroto ainda falou assim: eu fico preocupado com esse seu pastor, porque tem 3 pessoas da sua igreja que falou a mesma coisa, que ele entregou. As profecias dele são muito parecidas, que Deus vai colocar em dores, que se não se converter e se não cumprir o propósito de Deus, vai passar por um tempo de sofrimento. Onde está o perdão e o amor de Deus na boca desse pastor? Aí eu falo, o capeta é tão sujo, mas tem gente que fala, o diabo é muito inteligente. Se conhecesse a Bíblia, veria que ele usa sempre as mesmas estratégias. Entra ano e sai ano, século e sai século, milênio e sai milênio, e ele usa as mesmas estratégias. E só quem não conhece o manual de Deus é que fica falando, o diabo é muito inteligente. O diabo, meu Deus, às vezes ele vem com umas estratégias assim, que a gente não consegue nem entender. Não entende porque é preguiçoso, não lê a Bíblia. O manual está na sua mão. Você é orientado, leia a Bíblia 3 vezes por dia no mínimo, ore 3 vezes no dia no mínimo, jejue pelo menos 3 vezes por semana, para você estar forte, para você estar revigorado, para você estar cheio de Deus. O inimigo não vai confundir quem assim estiver, não consegue. Você conhece a Bíblia, como é que ele vai te confundir? Jesus venceu ele com a palavra, você vai vencer ele com a palavra. Então quando ele vier com meias verdades, você lasca a Bíblia na cara dele e fala, olha, eu tenho a espada do Espírito. Está escrito. Hebreus capítulo 2, verso 18 diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus sabe o que é passar por tentação. Jesus sabe o que é o diabo tentar, e ele socorre os filhos e filhas de Deus. Essa palavra é um socorro de Deus para alguns aqui. Ora calabassuri candalaba. Essa palavra de hoje é um socorro de Deus. Deus preparou esse tempo de ceia do Senhor para poder, preparar você, revestir você da armadura e dizer para você: ei, o diabo não pode te confundir. Se você guardar a minha palavra, guarde ela no seu coração para não pecar, e você será. O que o Senhor Deus disse para Josué? Josué capítulo 1, no verso 8, ele fala: olha, guarde toda a palavra que o meu servo Moisés te ensinou, para que você vá bem por onde quer que você andar. Então você precisa guardar a palavra do Senhor. Você quer ser bem sucedido? Guarde a palavra. Você quer prosperar? Guarde a palavra. Qual o segredo da vitória? Guardar a palavra. Qual o segredo de ser cheio de Deus? Guardar a palavra. Qual o segredo da intimidade com Deus? Guardar a palavra. Qual o segredo de viver o amor de Deus? Guardar a palavra. Qual é o segredo para vencer o maligno? Guardar a palavra. Tudo está nesse fundamento. Guarde a palavra, nada te confundirá. Coloca a mão sobre o seu peito, eu quero orar com você nesse momento. Mas antes eu quero convidar você a declarar isso em nome de Jesus. Não, declare isso em nome de Jesus. Nada me confundirá, porque o Senhor meu Deus tem guardado a minha vida e me cercado com a palavra dele. Se isso é uma verdade na sua vida, glorifique o nome do Senhor, aplauda o Rei, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, filhos e filhas estão diante do teu trono, a tua palavra foi pregada.
Senhor, a palavra viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante que espada de 2 gumes, que, Pai, chega à divisa da alma e do espírito. A Tua palavra que é o nosso alimento e remédio, a Tua palavra que é o pão que nos alimenta, a Tua palavra, Senhor, que é a fonte de águas vivas, a Tua palavra que é a verdade de Deus, a Tua palavra que é o alicerce do Evangelho, a Tua palavra que é a verdade do reino, a Tua palavra que é a revelação do reino, a Tua palavra que é a revelação do Rei, a Tua palavra que é a revelação do Filho, a Tua palavra que é a revelação do Espírito, a Tua palavra que nos ensina a orar como convém, a Tua palavra que nos ensina a viver o Evangelho, a Tua palavra que nos ensina a vencer o maligno, ela foi exposta aqui nessa noite. Dai-nos o poder para vencer as ciladas e estratégias do maligno, Pai. Que do alto da cabeça à planta dos pés dos Seus filhos, a Tua palavra nos guarde e nos proteja. Que não sejamos confundidos jamais, nem nesse tempo, nem no porvir, mas que a Tua palavra seja a nossa proteção, que a armadura do Senhor seja colocada nos Seus filhos e filhas. Pai amado, que fique claro na mente e no coração deles, que o escudo da fé é colocado no nosso braço por meio da palavra, que a espada do Espírito é colocada na nossa mão por meio da palavra, que os sapatos da preparação do Evangelho da Paz é colocado nos nossos pés por meio da palavra, que a couraça da justiça é colocada sobre nós por meio da palavra, que o cinturão da verdade é colocado sobre nós por meio da palavra, que o capacete da salvação é colocado sobre nós por meio da palavra. Pai, gera nessa geração, gera nesses filhos e filhas o desejo crescente pela Tua palavra, e que apenas, somente, exclusivamente as Escrituras Sagradas sejam o nosso guia de fé e prática. Ajuda-nos, perdoa-nos pelos nossos erros, apaga as nossas transgressões, e que comece um novo tempo, em nome de Jesus, e que toda ação do maligno caia por terra, e que toda a direção do Senhor seja cumprida. E onde houver desobediência, onde houver descrédito à Tua palavra, onde houver o fazer do seu próprio jeito, Pai amado, que haja transformação do Senhor, que o haja que gerou vida, traga, Deus amado, a transformação, que o haja que gerou luz, traga entendimento, que o haja, Deus amado, produza nos seus filhos e filhas, que a Tua palavra produza em nós a transformação necessária para a glória do Teu nome. Se você concorda com essa oração, diga: eu creio e tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Nada me confundirá. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Rei dos Reis. Eu quero convidar